Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live super especial com a doutora Renata Vilhena. Ela é especialista em direito da saúde, então são ações específicas para pacientes que buscam, pacientes que buscam acesso a medicações que às vezes o convênio nega, que às vezes o SUS não tem direito pelo SUS. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos. O objetivo é ajudar os pacientes nesse Outubro Rosa, que é um mês assim onde a gente faz várias ações de auxílio às pessoas. E aí eu peço para vocês migrarem para o YouTube, tá? Por favor, eu sei que a gente está ao vivo aqui no Insta, mas migrem para o YouTube, é a doutora Vivian Koski, oncologia, porque os comentários vão ser ativados no YouTube. Então, eu vou responder os comentários, eu e a doutora Renata, pelo YouTube, tá bom? Então, vou pedir para vocês entrarem pelo YouTube, por favor. Vou esperar vocês aqui na sala do YouTube. Já ativei aqui os comentários. Então, vamos lá, doutora Renata, primeiro é um prazer ter você aqui com a gente. Esse é um assunto muito falado e é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque é a forma da gente auxiliar o nosso paciente a ter acesso aos melhores tratamentos. Nós sabemos que isso vai aumentar a sobrevida, vai aumentar a vida dos pacientes e que isso pode ser vários anos para esse paciente a mais, porque ele vai ter acesso a medicamentos que estão mais indicados para aquele caso, né? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Eu já conheço o seu trabalho, eu sou suspeita, tenho vários pacientes de onde eu trabalho que a gente já encaminhou para vocês, que são especialistas no assunto. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a sua especialidade, em que situações você pode ajudar os pacientes, um pouquinho da sua experiência. Tá joia. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, doutora Vivian, é um prazer. E, assim, eu comecei a trabalhar nessa área da saúde faz muitos anos. Logo que eu saí da faculdade, eu montei um escritório, tinha 22 anos. E eu tive um problema com o filho de uma prima, que ele nasceu prematuro e teve problema para a cobertura do plano de saúde. Ele ficou 4 meses na UTI, nasceu de 23 semanas. E esse foi meu primeiro processo. E logo depois que eu trabalhei nesse caso, depois vieram mais, e já faz 23 anos que eu trabalho com exclusividade na área da saúde. Então, todo tipo de ação contra o plano de saúde, contra o Estado, sempre defendendo o paciente. E sempre nessa área da saúde. Hoje a gente tem um escritório grande, somos em 30, sempre com a especialização e atuação exclusiva na área da saúde. Vamos começar tocando num assunto, doutora Renata, muito importante, que é o seguinte, e muito comum na nossa prática. Às vezes a gente prescreve um medicamento oral para o nosso paciente, um antineoplásico oral, e às vezes ele não está no rol da ANS. Só para vocês entenderem, vocês que estão aqui na live, e eu chamo todo mundo aqui para o YouTube, tá? O que é o rol da ANS? A ANS é a Agência de Saúde Suplementar, e ela vai regulamentar os medicamentos que, teoricamente, são indicados para cada patologia. Só que nem sempre o rol da ANS ele é o mais atualizado de todos, e muitas vezes ele não está atualizado. Esse rol é atualizado a cada 2, 3 anos. Então, imaginem quantas novidades nós temos a cada 2, 3 anos para os pacientes com câncer. Então, acontece, muitas vezes, de chegar um medicamento novo no Brasil, ele já está na bula, mas ele ainda não está no rol da ANS. E aí o convênio nega o medicamento. Eu queria perguntar, doutora Renata, como a gente procede nesse caso? Como é que é o caminho do paciente nesse caso? Tá, assim, desde 1999 entrou em vigor a Lei dos Planos de Saúde. E a Lei dos Planos de Saúde dispõe que todas as doenças previstas no Código Internacional de Doenças, elas têm que ter cobertura pelo plano de saúde. Então, todo tipo de doença tem que ter cobertura. Logo que a lei foi criada em 99, foi criada também a Agência Nacional de Saúde no ano de 2000.
E a agência cria uma série de resoluções que regulamentam o funcionamento, o cumprimento dessa lei dos planos de saúde, a Lei 9656. E essas resoluções da ANS criaram esse rol de procedimentos, que ele é atualizado de tempos em tempos, não tem uma data fixa, com os tratamentos que têm cobertura obrigatória dentro de todas as doenças. Então, por exemplo, entram novos medicamentos e aí o rol ele é revisto e entram novos remédios. Mas como você mesmo falou, demora muito tempo e não são todos os medicamentos que têm o registro na Anvisa que tem a inclusão automática no rol da ANS. Tem muito problema com o tipo de quimioterapia via oral. A lei diz cobrir a quimioterapia, mas não especifica se é quimioterapia via oral, endovenosa, e sempre quando tem prescrição de domiciliar, esbarra nessa falta de previsão do rol. A justiça tem entendido que o rol ele é exemplificativo, que não é um rol exaustivo. Então, não é porque não está no rol da ANS que o plano não tem que dar cobertura para aquele tratamento. Vai depender muito do relatório médico, da especificação, da indicação daquele medicamento para aquela doença. Se for um relatório bem fundamentado, se não tiver outra alternativa de tratamento, aí o plano tem obrigação de incluir. Agora, recentemente, coisa de 2 meses atrás, a gente teve uma decisão ruim do STJ falando do rol, que o rol era sim exaustivo, isso não está no rol, não tem que cobrir. Mas é, por enquanto, uma decisão isolada, a gente tem que ver, porque é de um ministro também que sempre tem umas decisões favoráveis a operadoras, o ministro Luiz Felipe Salomão, no STJ. O resto das turmas no STJ tem um entendimento favorável, então a gente tem que esperar para ver como isso vai desenrolar. Mas, por enquanto, né, os tribunais estaduais têm decidido, sim, em favor do consumidor. Mas você acha que essa decisão do STJ vai atrapalhar nos processos ou não? Não vai atrapalhar? Qual que é a sua visão? Por enquanto, não. Por enquanto, não, mas pode ter uma repercussão que tenha um entendimento negativo. Vamos acompanhando para ver como é que vai ser a decisão. Por enquanto, os medicamentos nacionalizados com o registro da Anvisa, a gente tem conseguido para os pacientes. Ficou mais difícil de 2018 para cá a cobertura de medicamento importado, porque teve na justiça que diz que medicamento, só se for para uma doença órfã, que não tenha nenhum outro medicamento registrado no Brasil. Né? Então, a obtenção de medicamento importado ficou, sim, mais difícil. Mas, por enquanto, os medicamentos nacionalizados com registro, o paciente ainda tem grandes chances de conseguir na justiça. E os documentos que você falou que são importantes, só para a gente deixar claro aqui para todos, um relatório médico bem fundamentado, né? Relatório médico, esse é o principal documento. Ele vai ter que juntar os exames, a carteira de saúde, os comprovantes que o plano está em dia, o contrato do plano de saúde, a negativa. Isso é muito importante. Para o paciente entrar na justiça, ele precisa ter tentado antes conseguir esse medicamento e não ter conseguido do plano de saúde. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque não sai do consultório do médico, já entra na justiça. Ele precisa tentar e ter essa cobertura negada. Aí sim procurar o judiciário. Perfeito. E quanto tempo leva para sair essa liminar favorável? Em quanto tempo o paciente, por exemplo, te procura, tendo tudo isso em mãos, ele tendo a negativa do convênio, a negativa, às vezes o convênio demora 5 dias para dar negativa, às vezes 20 dias, então depende dos convênios, né? Mas saiu a negativa do convênio. Em quanto tempo esse paciente vai ter, essa liminar vai sair? Qual é o período, assim, que você estima? Da agilidade do juiz, mas normalmente esses casos são rápidos, no mesmo dia. O juiz já analisa e decide. Ele pode negar,
Aí, se negar, você precisa entrar com recurso, que vai demorar mais uma semana, mais ou menos. Mas, normalmente, a gente tem uma decisão em 2 dias, depois, se precisar entrar com recurso, mais uma semana. E é comum ter que entrar com recurso, ou se o juiz já vê o relatório médico, vê a bula, vê o estudo clínico, ou não tem um padrão? Garantir para o cliente que vai dar certo. Isso porque não depende da gente, sempre depende de uma decisão judicial. Como Entendi. tem agora do ministro Luiz Felipe Salomão, que o rol ele é exaustivo, pode ser que tenha um juiz de primeira instância que pense da mesma forma. Então, assim, a probabilidade, se você pegar uma estatística, tem mais chance de dar certo do que dar errado. Mas existe a possibilidade de não conseguir e precisar entrar com recurso. Isso sempre pode acontecer. Quando a gente tem decisão judicial, né, tudo é possível. Mas, então, tende a ser rápido. Então, só para o pessoal que está aqui na live entender, né? Tende a ser rápido, mas tem que esperar a negativa do convênio. Então, vai depender de cada convênio, de 5 a 20 dias, né? Tem que esperar a negativa do convênio. É rápido depois que o convênio nega, mas você primeiro precisa da negativa. Isso que você falou muito importante. É rápido depois que o convênio nega, mas é um documento, a negativa é um documento, né? É um documento necessário para ingressar com a ação. Você tem que provar que o plano se negou a oferecer o tratamento. E outra coisa importante, doutora Renata, é o seguinte, que às vezes alguns convênios, eles não querem fornecer a negativa exatamente porque sabem dessa trajetória do doente oncológico, né? Então, aqui é importante a gente afirmar também que para o paciente é primordial pegar essa negativa impressa, só através dela que o processo vai poder correr, né? Isso, você pode pegar um protocolo, pode protocolar um pedido e pedir uma resposta em 24 horas, né? Pode fazer a solicitação pelo site. Algum documento esse vai precisar mostrar para provar para o juiz que realmente o plano não autorizou. Doutora Vivian, você me dá só um minutinho, por favor, só um minuto. Sim. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui. Ó, gente, a gente está fazendo essa transmissão simultânea aqui no YouTube e no Instagram, só que migrem, o pessoal que está aqui no Insta, migrem para o YouTube, que a gente já vai começar a responder as perguntas, só que as perguntas estão no YouTube. É o doutora Vivian Koski Oncologia, tá? Então, o pessoal que está aqui no Instagram, vão para o YouTube que eu vou responder, doutora Renata, pelo YouTube, tá bom? Pronto, desculpa. Desculpa, doutora Vivian, desculpa. Não, enquanto isso, eu falei para o pessoal que a gente está respondendo as perguntas pelo YouTube. Já falei para o pessoal chamar mais gente para a nossa live aqui, que eu estou no Insta aqui, mas que a gente está transmitindo pelo YouTube, que as perguntas estão vindo por aqui. Agora, é uma outra pergunta que eu queria fazer. Então, ok, quando a gente tem um medicamento liberado pela Anvisa, e na bula está liberado, então assim, teoricamente, o paciente vai conseguir o acesso. Agora, eu vou te apresentar uma outra situação. Às vezes, a gente já tem o medicamento liberado pela Anvisa, mas ele está liberado para a Anvisa para uma outra patologia. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem medicamento que é liberado para câncer de mama, mas eu quero usar ele em câncer de intestino. Então, eu já tenho ele no Brasil, mas na bula ele só está autorizado para câncer de mama. Mas eu tenho um estudo clínico que mostrou que ele é eficaz em câncer de intestino. Como é que eu faço nessa situação? Então, a jurisprudência também é favorável nesses casos. Se o medicamento tem registro, o médico instrui o relatório médico, provando que existem estudos que, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa já tem registro para doença, que já foi tentado vários tratamentos sem sucesso, tem grande chance de cura. Se o remédio, o juiz sempre vai ver se o remédio é nacionalizado. Se tem registro, mesmo tendo uma indicação off-label, a jurisprudência é favorável. Perfeito. Então, assim, basta ele tendo um registro no Brasil, mesmo que para outra patologia, isso já vai facilitar.
e eu tendo estudo clínico que comprove que ele é eficaz, né, nessa situação. Perfeito, perfeito. Tem tudo para dar certo. A jurisprudência também, sempre, uma expressão muito usada pelos juízes, quem decide é o médico e não o plano de saúde. Então, o médico tem muito poder perante o judiciário, desde, lógico, que tem decisão fundamentada, que tem estudos, documento de grande valia para o advogado é o relatório médico. Perfeito. Ó, chegaram algumas perguntas para a gente aqui, doutora Renata, eu vou ler algumas para a gente responder. Vamos lá. A Mayla está falando, eu estou na justiça para conseguir o Larotrectinib, o custo é muito alto, tem risco de não conseguir? O Larotrectinib, doutora Renata, ele é um medicamento usado para uma mutação específica chamada NTRK, é uma doença rara, os pacientes que apresentam essa mutação, eles têm uma doença rara, mas ele já está liberado pela Anvisa no Brasil para essa indicação de mutação do NTRK, mas não está no rol da ANS. Então, a pergunta é essa, é um medicamento liberado pela Anvisa, está na bula, só que não está no rol. Ela está perguntando se ela acha que vai conseguir. Tem grande chance de dar certo, mas assim, sempre na justiça sempre existe o risco. Né? Sempre que a gente vai atender os clientes, sempre existe o risco de não dar certo. Agora, um paciente também que tenta contra o plano de saúde e não consegue, ele tem direito também de pedir o medicamento pelo SUS, pela Secretaria da Saúde. Não é porque você tem plano que você não pode recorrer ao sistema público de saúde, né? Caso também existe, mas eu acho que tem tudo para dar certo. Se o medicamento é no estado de São Paulo, ela está em São Paulo, muda muito também a jurisprudência conforme o estado. Ela não fala de onde é. Tudo para dar certo, sim. Mas assim, me explica, agora eu fiquei curiosa, porque sempre que o paciente tem um convênio e não consegue uma medicação, a gente encaminha para um advogado, preferencialmente especialista em direito à saúde, e pede para ele entrar a ação contra com o convênio. Agora, como é que esse caminho da Secretaria de Saúde, né, que muitos pacientes que me procuram do SUS para segundas opiniões, como é que esse outro caminho que ele pode fazer, os pacientes do SUS, inclusive, pelas secretarias? Tem que ser, o médico tem que pedir, tem que preencher o formulário da Secretaria da Saúde e solicitar o medicamento. Aí o paciente vai protocolar esse pedido na Secretaria da Saúde e ele vai receber um telegrama em casa. Se o medicamento foi autorizado, foi negado. Isso eu estou dizendo pela Secretaria de São Paulo, tá? Não sei mandam um telegrama, como é formalizado. Então, se foi autorizado a entrega do medicamento, ele vai retirar numa farmácia de alto custo. Se o medicamento foi negado, aí ele vai precisar procurar um advogado para ingressar na justiça. O cumprimento da liminar contra o Estado ela é bem mais demorada do que contra o plano de saúde. Entendi. É bem mais rápido. Então, se o paciente tem, é melhor que ele exija do plano de saúde o cumprimento dessa obrigação. Até está recebendo para oferecer aquele seria do Estado, né? É mais justo e mais rápido para o paciente que seja o plano de saúde. Mas, em último caso, ele também tem direito a utilizar e a se valer da justiça para que o tratamento seja coberto pelo Estado. E quando ele entra na Secretaria de Saúde, o primeiro passo, então, é que esse paciente pegue também um relatório e o médico preencha o formulário da Secretaria de Saúde, é isso? É o formulário da Secretaria da Saúde, aí é um formulário específico, né, que tem que preencher para encaminhar esse paciente. Se é um médico que já atende pelo SUS, ele já vai ter esse formulário no consultório dele. E aí funciona mais ou menos igual o convênio, tem que esperar a negativa da secretaria para entrar. Tem que esperar a negativa também para entrar. Você tem que provar, senão o juiz sempre vai pedir a negativa. Sempre Entendi. O medicamento você tentou e não conseguiu. Entendi. E quando o paciente, doutora Renata, não tem condições de arcar com essa ação, como é que ele faz para procurar a defensoria pública? Quais pacientes têm direito à defensoria? Porque tem pacientes que realmente não têm essa condição de arcar com a ação. Existem alternativas para esses pacientes?
Olha, ele pode procurar o juizado de pequenas causas. O juizado de pequenas causas, você não precisa de advogado, né? Você pode ir lá, levar todos os documentos e fazer a sua reclamação e o juiz vai analisar. Ele pode conceder a liminar, obrigar o plano a entregar o medicamento. Muitos casos podem ser resolvidos pelo juizado de pequenas causas. Se ele não conseguir, ele vai ter que procurar um advogado ou a defensoria pública, né? Mas aí o processo na justiça comum tem custas. Se a pessoa é pobre, não tem condições, é isento o pagamento de custas processuais. Então, ela pode pedir, mas sempre vai ter um custo de um advogado, né? Sem custo, ou é via juizado de pequenas causas ou pela defensoria pública. Mas também existem critérios para a pessoa fazer o ingresso da ação, tanto pelo Pequenas Causas quanto pela Defensoria Pública, né? Tem que provar uma renda, mais ou menos isso, né? Isso, mas aí se ela não se encaixa nos critérios da Defensoria Pública, ela vai ter que contratar um advogado, não tem jeito. Sim, sim. Pequenas causas, ele tem um teto máximo de valor, sim. Mas como é uma prestação continuada, não é um pedido de entrega em dinheiro, é um pedido para fornecer um tratamento, normalmente esses casos de medicamento, de tratamento oncológico, até os juízes dá para pedir, porque você não vai pedir uma soma em dinheiro, né? Você vai pedir para que seja fornecido um tratamento. Então, a causa não tem um valor alto, né? E aí pode ser pedido, sim, via juizado de pequenas causas. Esses Perfeito. casos, conversando, de rol do INSS, é possível. Ó, pessoal, vocês que estão no Instagram, migrem para o YouTube, é o doutora Vivian Cosque Oncologia, que a gente está respondendo as perguntas pelo YouTube, tá bom? Então, migra, por favor, para o YouTube, a gente está aqui no YouTube respondendo essa live, depois vai ficar gravada no YouTube. A gente vai poder reconsultá-la, revisitá-la quantas vezes quisermos pelo Google, bem fácil, tá? Então, vamos mais perguntas aqui, doutora Renata. A Maila também, que é do Larotrectinib. Então, ela está perguntando, acho que é para mim essa pergunta. Quanto tempo o paciente pode esperar pelo medicamento? Maila, depende da sua condição clínica. Então, e o seu médico vai avaliar muito bem isso, porque às vezes não é possível esperar pelo medicamento, porque às vezes vai demorar o quê? Tem que esperar a negativa do convênio, como a doutora Renata bem falou, e às vezes vai demorar 1 mês, 20 dias, até o convênio dar a negativa, mas ele tem até 21 dias, né? Me corrija se eu estiver errada, doutora Renata. Mas, então, depende do seu estado clínico. Se você tiver com sintomas clínicos urgentes, aí é melhor que o seu médico inicie um outro tratamento até que o medicamento seja liberado. Então, depende da situação clínica de cada paciente. Aí, aqui ela conta que o médico dela prescreveu o Larotrectinib. O nome comercial dele é Lartruvo. Ela já está tudo dentro da oncologia, é um carcinoma de adenoide cístico de parótida, mas ela ainda não conseguiu. Mas, Maila, com certeza, é um medicamento indicado para essa sua situação. Ele está na bula. Eu acredito que seja uma questão de tempo. Outra coisa importante, procurar um advogado experiente em processos de saúde. Acho que isso é bem importante. Eu queria que a doutora Renata comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de conhecer os processos de saúde e sobre esses tempos do convênio da negativa. Não sei se eu falei coisa errada de 21 dias, mas a doutora Renata sabe disso muito mais que eu. É importante, porque o processo judicial, se você perde, né, se ele transita em julgado, você não pode entrar de novo pedindo a mesma coisa. Depois que o processo judicial tramita, né, existe um trânsito em julgado e que aquilo é imutável, ninguém muda mais. Então, com relação àquele medicamento, você não pode mais pedir. Os prazos para autorização, tem uma resolução na ANS que prevê todos os prazos para liberação de cirurgia. Eu não tenho certeza agora, porque são muitos prazos, né? São várias datas de dias diferentes, alguns 7 dias úteis, outros 21. Mas se for uma questão de urgência, aí o médico, para urgência, não tem prazo. O médico pode internar o paciente e já começar internado, por exemplo, né?
para esperar a autorização do plano de saúde. Aí, durante a internação, pronto-socorro tem que ter a cobertura imediata, né? Uma saída é essa. Mas, se não for, tem que esperar mesmo os prazos previstos. Eu, agora, não me lembro para a liberação de quimioterapia via oral, se são 21 dias, mesmo se são menos. A gente pode, eu posso me comprometer de depois, como vai ficar salva a live, de postar a resolução da ANS com todos os prazos de liberação que as operadoras têm. Agora, eu me lembrei de uma coisa que os pacientes podem se valer também. Existe um instrumento dentro do site da ANS que se chama NIP, que é um processo administrativo e muitas questões são resolvidas através da NIP. A NIP, que é uma notificação de inquérito preliminar. O SUD tem 10 dias úteis para responder essa NIP. E eles levam muito a sério, porque senão a agência aplica multa, tem fica ruim para o plano de saúde não resolver as questões através da NIP. Então, isso é uma coisa que o paciente pode fazer sozinho, não precisa de advogado, você tem que relatar o caso, fazer um cadastro no site, e aí a operadora vai ter um prazo para responder. Por exemplo, negativa de PET scan, diferença de reembolso de honorários médicos, vários problemas a gente tem resolvido dessa forma. Então, essa é uma dica importante que as pessoas podem entrar no site da ANS para resolver. Muito importante essa dica. E é o próprio paciente que entra no site da ANS? Fácil? O site é autoexplicativo. Dá para fazer sim. Isso é uma dica muito importante. Eu não conhecia esse procedimento, não conhecia. Muito obrigada por ter compartilhado. Dá para resolver muita coisa através das NIPs, sim, dentro do site da ANS. Aqui veio uma outra pergunta. A Mayla também. A Mayla, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta. Ela é paciente do Lar Truvo e ela está perguntando: e quem não tem convênio? Que é o meu caso. O caso da Mayla, ela é uma paciente do SUS. Vamos explicar para ela, doutora Renata, como é que é o procedimento, então, para ela fazer isso? Eu não sei em que secretaria ela está, mas vamos tentar ajudá-la, porque é muito importante. E no SUS não tem esse medicamento, mas ela tem o direito de consegui-lo, né? Inclusive, é uma doença rara, essa doença que ela tem, e é um medicamento extremamente indicado. Vamos tentar ajudá-la, o que ela teria que, qual o caminho, né, que ela deveria seguir? Primeiro a gente precisa saber se ela já esteja negativa, né? A saúde já negou. Pelo que você falou, ela já tem um processo na justiça, ela está esperando uma decisão judicial. Então, só que, como você mesma disse, o processo pela secretaria, ele é mais moroso, né? Ela falou que está demorando, né? Sem sucesso, não sei, sim. É difícil a gente falar de um caso assim, já tá, mas está demorando o quê? Na justiça ou dentro da secretaria para autorizar ou para negar? Ela não foi clara aqui, ela fala que o médico prescreveu larotrectinib para ela, um médico da oncologia, mas por se tratar de um carcinoma adenoide cístico de parótida, ela não teve sucesso. Mas, assim, se ela tem a mutação do NTRK, ela tem acesso a essa medicação. Ela não explica bem exatamente onde é que parou o processo. Ela não explicou, então não sei. Pode me mandar um e-mail, Marla, depois, se quiser explicar melhor ou ligar no escritório, aí eu posso te orientar, porque assim é difícil, né, de um processo que já tem... A gente não sabe se ela já deu entrada na justiça, está esperando a negativa, a manifestação da secretaria, né? E aí eu posso orientar ela melhor quando eu souber mais coisa. Não, perfeito. Eu vou pedir, doutora Renata, depois, eu vou deixar o seu e-mail nos comentários da nossa live aqui no YouTube, que aí as pessoas podem entrar em contato. À disposição, à vontade. Tá. Aí vamos lá para as próximas. Tem várias perguntas aqui, o pessoal que está no Instagram, migrem para o YouTube, tá bom? Que a gente está respondendo aqui pelo YouTube. É que a gente tem muitas perguntas, vamos lá. A Juliana Alves está dizendo que a empresa dela trocou o convênio e ela vai ter que trocar todos os especialistas, só que ela está em tratamento
Aqui ela não fala em qual tipo, mas eu sugiro que seja oncológico. E o que Uhum. ela faz? Eu acredito que ela queira continuar com o mesmo convênio, mas a empresa trocou. Existe algum meio? Tem jeito. Se a empresa trocou, ela vai ter que migrar mesmo para Uhum, o plano de saúde, porque aí a empresa pode, né? Mesmo que sim, ela novo sim. plano vai ter que continuar autorizando, tratando, mas aí não tem. Se ela está vinculada ao plano de saúde pelo contrato de trabalho, se muda de todos os funcionários, ela muda junto. Porque ela Uhum, carta de encaminhamento para o médico dela atual, ou perguntar para o médico atual se ele conhece algum médico que atenda pelo novo plano de saúde, pedir uma indicação uhum, para o próprio médico dela, né? Que já atenda, que já tem esse vínculo. perfeito. A Diana Bezerra está falando, os estudos, eles vão citados no relatório médico, então, é necessário anexar os papéis científicos ou só citar? Né? Aí eu vou te dizer como eu faço, mas eu quero uma recomendação da doutora Renata, o que é melhor fazer. Sempre que eu pego um caso onde eu tenho imagino que eu possa ter uma negativa do convênio, que é no caso de medicamentos que não estão no rol, eu faço um relatório bem completo e eu já cito o estudo clínico no relatório. Então, eu coloco os dados, eu falo, olha, esse estudo deu sobrevida global de tanto com essa medicação, deu taxa de resposta de... Então, eu dou os dados e eu coloco também anexo o estudo impresso. Mas aí eu quero a opinião da doutora Renata para ver se é isso, o que tem que constar mesmo. Tá, estudo normalmente é em inglês É. e documentos em língua estrangeira não podem ser juntados no processo. Você tem que traduzir, tem que fazer uma tradução juramentada. Olha, eu não sabia disso. É, então não precisa juntar o estudo. Você pode colocar um link no relatório, pode Tá. nomear, pode mostrar que aquela informação tem fundamento, a origem, né? Da onde você está se baseando, mas não tem necessidade não de... Muitos médicos mandam mesmo esses É. estudos, mas a gente acaba não juntando porque documento em inglês não pode juntar em processo judicial, aí você tem que fazer uma tradução juramentada e é muito caro. Muito caro. Mas olha, então eu tenho uma dica que eu acho que funciona bem. Eu não sabia a questão de que o documento em inglês não era válido, mas o que eu costumo fazer? Eu pego os dados principais do estudo, traduzo para o português e passo como se fosse um resumo do que o estudo trouxe em português, e eu Sim, coloco isso no meu relatório. E aí eu digo a referência onde ele pode ser encontrado. ótimo, perfeito. Tá, então perfeito. Tá. Agora, a câncer e a cura da alma, tá? Diana. A Diana está perguntando se é mais fácil recorrer contra o SUS, Secretaria de Saúde, ou contra a autarquia do governo de São Paulo, como o IANSP, por exemplo. Qual que é o caminho mais fácil? A Secretaria de Saúde ou o IANSP, por exemplo? O IANSP é um plano de saúde, né, para os servidores públicos, é o plano lá do hospital. Eu já tive ação contra o IANSP, ela pode entrar, sim, contra o IANSP. É mais rápido do que contra a Secretaria de Saúde. Não vejo problema, ele atua como se fosse um plano de saúde do servidor público estadual. Uhum, perfeito. Então, seria mais rápido o caminho pelo IANSP. Mais rápido o caminho pelo IANSP, isso. Perfeito. Agora o Sérgio Led está aqui, um grande amigo. Obrigado, Sérgio, mandou oi para a gente, falou que é muito importante esse tema, ajuda a esclarecer, com certeza. Esse tema é extremamente importante mesmo. E foi para trazer informação no Outubro Rosa que eu convidei a doutora Renata, e realmente está sendo muito legal. A Vânia Rocha. Boa noite. Meu pai precisou realizar uma quimioembolização em 2018, sendo que o profissional que realizou o procedimento não estava credenciado junto ao plano de saúde. Ok. O plano pagou o hospital e os insumos. Nós tivemos que assinar um documento de que não caberia reembolso. Poderíamos ingressar em juízo para tentar reaver o valor pago ao profissional? Eu até deve ser, com certeza é a Unimed o plano dela, porque normalmente a Unimed pede para o paciente assinar esse termo. Mas, assim, Uhum, por Unimed, como eu estou imaginando, não existe a previsão de reembolso de honorário médico. Você tem direito uhum. a
só os médicos cooperados. Ela não vai ter chance na justiça de conseguir, porque é um plano de saúde. Só se você provasse que não existia nenhum médico cooperado capaz de fazer esse procedimento, né? Entendi. Muito difícil de fazer essa prova. Então, isso já foi em 2018, eu acho que é uma ação de risco. Já foi autorizada a quimioembolização, então eu acho que essa questão dos honorários médicos, se é um plano de saúde que tem direito a reembolso, aí ele vai ter direito ao reembolso parcial, né, nos limites do contrato. Mas, pelo que você está me falando, é a Unimed mesmo, porque geralmente a Unimed pede para os pacientes assinarem Ela já respondeu, doutora Renata, que a Unimed sim. Normalmente a Unimed pede mesmo esse termo. Eu acho difícil ela conseguir, porque é um plano que não dá direito a reembolso de honorários médicos. Entendi. Pessoal que está no Insta, vamos migrar para o YouTube, que as perguntas a gente está fazendo pelo YouTube. A doutora Vivian Koski, Oncologia, a gente está respondendo todas as perguntas aqui, tá bom? Ok. Vamos lá, doutora Renata. A gente tem hoje um exame muito conhecido que chama Oncotype DX. Inclusive, ele é pedido em algumas situações para câncer de mama, onde a gente quer evitar de fazer a quimioterapia. E a gente sabe que a quimioterapia, às vezes, sai muito mais caro e custoso para o paciente do que um exame desse. Um exame desse custa, em média, R$20.000. Não sei se você já teve esses casos de Oncotype DX, né? Porque sempre que a gente pede para o convênio, ele vem a negativa, né? E assim, e o paciente às vezes não pode esperar. Então, o que às vezes o paciente faz? Ele acaba pagando o Oncotype DX e depois pedindo um reembolso para o convênio. Você já teve casos assim com o Oncotype DX? Houve sucesso? Como foi? É um caso típico de exclusão do rol da ANS, né? Um exame que não está no rol. Tem chance, sim, de conseguir. Se o médico fizer um relatório, falar, olha, pode livrar o paciente de uma quimioterapia, até com o resultado do exame mostra, olha, se a gente não fizesse o exame, ele teria que ter feito a quimio, agora o exame mostra que a quimio não é eficaz. Tem tudo para dar. Eu acho que é de bastante bom senso que o juiz autorize, sim, esse reembolso. Acho que tem tudo para dar certo. A gente já tem muitos casos lá no escritório de Oncotype. E às vezes para Oncotype é difícil a gente esperar uma negativa do convênio, porque a gente já sabe que o convênio vai negar. E como a gente tem um tempo para começar a quimioterapia, a gente esperar esse tempo todo às vezes é complicado. E eu nunca esperei. Eu sempre indiquei para ela, se você quer fazer, não dá para a gente esperar essa resposta do convênio. Eu não sei o que você tem visto aí na sua prática, se os médicos estão esperando ou não, porque realmente eu sempre pedi, e a hora que o resultado veio que evitaria a quimio, eu orientei o paciente a buscar esse reembolso. Eu não sei qual seria a forma, assim, porque é quase clássico que o convênio vai negar. Eu conheço um convênio que libera, que é o MINT, eu acho que é o único. Aí quem vai decidir é o médico que tem o poder. Não dá para esperar. Não dá. Então, para o reembolso mesmo. Aí não tem jeito. Perfeito. Porque você precisa pagar. Do Insta, migrem para o YouTube. Pode falar, doutora Renata. Você tem que pagar antecipadamente para poder enviar o material para análise, né? Exatamente. Aí não vai ter jeito, né? Aí você tem que... Ou então começa a químio, né? Mas é exatamente para evitar, então aí não... ele não pagar, né, os R$20.000. Sim. Tem que começar logo a quimioterapia. Isso que eu digo para os meus pacientes, se não tem condição de pagar, a gente vai pecar pelo excesso, a gente não vai deixar nenhuma aresta a ser aparada, a gente vai pecar pelo excesso e no benefício da dúvida, a gente faz a quimioterapia, com certeza, porque a gente não pode ter dúvida, né? Ok, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não tem mais perguntas, mas a nossa live vai durar ainda mais 15 minutos. Mandem perguntas
E vamos conversar mais agora, doutora Renata, sobre a gente tem muitos processos atualmente com os inibidores de ciclina. Explicando, já que a gente está no Outubro Rosa, os inibidores de ciclina são medicamentos novos, é uma hormonioterapia moderna para tratar o câncer de mama metastático. Eles são indicados para tratar pacientes com tumores que têm receptores hormonais positivos, HER2 negativo. E a gente sabe que dos tumores metastáticos de mama, 75% dos tumores têm receptores de estrogênio positivos. Então, a grande maioria das mulheres, elas vai ser indicada a elas os inibidores de ciclina. A gente tem aí no mercado 3 inibidores bem conhecidos, né, que é o Verzenio, que é o abemaciclib. Eu não estou fazendo propaganda de nada aqui, tá? Eu só estou citando. A gente tem o Kisqali, que é o ribociclib, e a gente tem o Ibrance, que é o palbociclib, e a gente usa todos eles, né, neste cenário. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa experiência com os inibidores de ciclina, doutor Renato, porque realmente é muito comum, e isso levou até a incorporação de algumas operadoras de saúde para evitar a judicialização já no protocolo interno, né, de cada operadora. Tá. Não, a gente tem sim muitas ações desses medicamentos, segue a linha de exclusão do rol da ANS, então é aquela mesma negativa, inclusive o Ibrance, né, que você disse? Ibrance, Eu falava Ibrance, não sabia que era Ibrance. A gente tem muitos casos, inclusive enquanto ele era importado ainda, antes de ter registro na Anvisa, a gente já ingressava com a ação para conseguir, porque os médicos já prescreviam. Isso a gente sabe que hoje é difícil por conta dessa decisão de Brasília que limita a indicação de medicamentos importados. Mas sempre tem. Sempre quando tem aquele congresso ASCO de oncologia, tem os estudos novos, e aí a gente vai entrando com ação com os novos tratamentos que os oncologistas vão indicando. Então, isso para todo tipo. E agora tem muita imunoterapia, né, nova também. Todos esses tipos de imunoterapia, ainda quando eram importados, a gente já entrava com ação para melanoma, para vários tipos de doenças. Né? O Avastin também, quando logo que ele foi criado, esse medicamento que usa para tudo quanto é tipo de doença. Exatamente. E foi um medicamento que demorou muitos anos para ser registrado na Anvisa. Eu lembro que eu estava começando ainda a advogar, foi 2000 e pouquinhos, assim, e ele ainda era importado, ficou preso naquela Câmara de Preço um tempão, e a gente entrou com muita ação. Então, assim, sempre tem esse caminho, né, da chegada de novos medicamentos, depois da nacionalização, incorporação. Enquanto isso, a gente vai trabalhando na justiça para conseguir o tratamento para os doentes. Mas tem uma história aí, nossa, de muito... Depois todos acabam tendo cobertura. Hoje é difícil um plano de saúde que não cubra o Avastin, por exemplo. E antigamente nenhum plano cobria. E aí vai barateando também o custo do medicamento dos anos, né? Logo que é lançado caro, e aí depois ele vai sendo incorporado e o preço vai reduzindo. Sorte de quem tem a doença depois da incorporação, né, dos medicamentos. Com certeza. Quem logo no começo acaba sofrendo mais para ter acesso ao tratamento. E uma coisa que é bem notável, doutora Renata, é o seguinte: com relação aos anticorpos monoclonais, que são esses medicamentos venosos, a imunoterapia, por exemplo, o Avastin, hoje a gente não tem tantos problemas mais. A gente tem mais problemas de acesso quando a gente tem medicamentos orais ou subcutâneos, que são os quais o paciente, entre aspas, poderia utilizar domiciliar, aí isso sim traz problema. Mas, por exemplo, hoje, para uma imunoterapia, que é uma terapia endovenosa, por exemplo, que eu vou pedir para um triplo negativo, se eu seguir direitinho o estudo, o protocolo, eu não estou tendo problemas, né? Então, como é que é essa diferenciação, né? Não tem muita indicação de imunoterapia off-label, que chega lá no território. Aí que vem problemas, isso.
Isso é quando é off-label. Eu queria, esse ponto que você falou é super importante, porque é aquela questão que a gente estava conversando antes, porque às vezes a gente já tem um registro da medicação no Brasil, mas na bula não tem aquela indicação, né? Então ela é off-label, mas é uma medicação registrada no Brasil. E isso a gente faz sim. A gente indica, às vezes, imunoterapia que ainda não está registrada para aquela patologia. Como é que é a experiência sua essa questão muito importante, doutora Renata, muito Não, se importante. o medicamento é registrado e tem um relatório médico, mesmo sendo uma indicação off-label, se tiver a negativa, ele tem chance sim de conseguir na justiça. Sempre com o relatório, com a fundamentação, mostrando que já tem outros tratamentos e não obteve sucesso, o paciente tem direito sim de conseguir. Perfeito. Ó, eu vou ler uns comentários aqui. A Valquíria, que é uma amiga, acho que é uma amiga nossa em comum, doutora Renata. Valquíria Augusto, tá mandando abraços. Obrigada, que bom. Acho que é uma amiga que a gente tem em comum, tá falando que tá muito boa a live. A Daniela Cerqueira está aqui também, e ela deixou o endereço do escritório de vocês, que é o Vilhena Silva Advogados. O Instagram é o @Vilhena Silva Advogados, tá? Então sigam a doutora Renata no Instagram e fala pra gente, doutora Renata, o e-mail, você vai deixar escrito lá depois, mas já fala que o pessoal está querendo o link, já quer anotar, tem vários pedidos aqui perguntando. O meu e-mail é renata@vilhenasilva.com.br e o telefone do escritório é 3256-1283. Ó, eu estou colocando aqui nos comentários da live, renata@vilhenasilva.com.br. Desculpa, eu poderia colocar aqui meu e-mail. Ó. Tá, eu já coloquei aqui. Qual é o contato, doutora Renata, lá do escritório? 3256-1283. 3256? 1283. Pronto, já coloquei aqui. Tá Perfeito, perfeito. E deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, excelente esclarecimento. Posso falar uma coisa? Claro. Que eu acho que como é Outubro Rosa, é importante da gente deixar também registrado a importância de fazer os exames, né? Todo ano, né, doutora Vivian? Eu acabei de fazer todos os meus exames, eu faço todo ano. Eu sempre faço no meu mês de aniversário, que é junho, mas aí como teve esse problema da pandemia, eu acabei fazendo em setembro. Mas a gente fica com essa consciência tranquila, né? Que tem a mamografia, tem ultrassom, e aí eu faço não só os ginecológicos, mas todos os exames. Esse ano eu fiz exame do coração, fiz todo tipo de ultrassom, porque a gente fica tranquila. Se acha alguma coisa, você vai achar logo no começo. Aí pode operar, pode ser um tumor in situ, que não vai precisar de químio. Agora, se você demora 3 anos para fazer uma mamografia, você pode descobrir uma coisa que já está muito grande, né? Eu acho que isso é legal também desse Outubro Rosa. Eu fiz uma live faz uns 30, 60 dias com outro amigo, oncologista, o doutor Marcelo, e foi depois da live dele que eu fui atrás para fazer os meus... Porque a gente tem medo, muitas vezes as pessoas têm medo. E ele falou assim, Renata, mas o câncer não vai aparecer só porque você fez o exame. Ele já está lá, né? Você só vai mostrar que está lá o câncer para você curar. Não vai aparecer câncer com o exame. Então, não precisa ter medo. Vejo que as pessoas têm muito medo de fazer exame. Não sei por quê, mas tem medo. Então, é importante a gente deixar em dia, já que tem um plano de saúde que cobre, né? Mesmo quem não tem, você pode fazer a mamografia e o ultrassom pelo SUS. É muito importante, assim, todo ano a gente... E depois você fica tranquila, até o próximo ano você sabe que está tudo certo, seus exames estão em dia, e tem menos chance de você precisar fazer uma quimioterapia ou alguma coisa se você achar, né? Olha, a sua colocação, sim, foi perfeita. E o Outubro Rosa é exatamente para lembrar que existe uma data que uma vez no ano você vai precisar fazer esses exames. Existem mulheres que vão ter que fazer mais de uma vez ao ano, e a gente está falando da população de alto risco, mas é muito importante a gente tirar o mito da mamografia.
Infelizmente, a gente vê muitos vídeos equivocados, pessoas equivocadas que falam que mamografia dá câncer, mas mamografia não dá câncer. Mamografia não espalha câncer, e a mamografia é o melhor método de rastreamento, de diagnóstico precoce. Então, é muito importante, não tenham medo da mamografia, não é nada de outro mundo, não é nada absurdo, existe uma compressão da mama, sim, então, existe um momento ideal para você fazer. Espere uma semana, mais ou menos, depois da menstruação, que a sua mama vai estar menos dolorida, né? Não faça no período pré-menstrual, que a mama já está dolorida, então espera um momento melhor, porque vai ter a compressão, sim. E muitos pacientes me falam, e se eu tiver um câncer e eu faço a mamografia, ela vai espalhar o câncer. Isso não existe. A mamografia é um método recomendado para diagnóstico precoce em mulheres acima de 40 anos. Nas mulheres com menos de 40 anos, a gente vai fazer o ultrassom quando clinicamente indicado. Por que não fazer a mamografia ou fazer junto? Porque a mama é densa, a mama ainda não foi lipossubstituída. Conforme vai passando a idade, a mama vai sendo substituída por tecido gorduroso, e a gente consegue ver melhor a imagem na mamografia. Mas quanto mais jovem a mulher, mais densa é a mama. Então, aí as pacientes me perguntam, mas 11% dos diagnósticos de câncer ocorrem com menos de 40 anos de idade. Como é que eu vou diagnosticar isso? Sim. Qual é a maneira de fazer isso? O autoexame, muito importante, fazer o autoexame uma vez por mês, escolher sempre uma data, por exemplo, sempre o dia 15, todo dia 15, uma semana depois da menstruação, seria o período mais adequado, porque você vai notar, se você notar qualquer alteração, você vai no ginecologista, vai pedir um ultrassom e aí sim fazer um exame direcionado. Não é que a gente não recomenda exame com menos de 40 anos, é que com menos de 40 anos a mamografia não é um bom exame de rastreamento. Então a gente vai ter que recomendar outros. Em populações onde existem mulheres que, por exemplo, têm história de câncer na família, câncer hereditário, a gente vai fazer a ressonância e a gente vai começar em idade bem jovem. Então, o recado da doutora Renata é extremamente importante. O Outubro Rosa marca essa conscientização sobre o exame, e assim, o exame é adequado para cada caso, e que sim, é o único método que vai prevenir, prevenir não, fazer o diagnóstico precoce. E diagnosticando precocemente, a chance de cura é muito maior, tá? Então, foi uma colocação muito importante. Tem uma pergunta aqui, doutora Renata, que a Vânia está perguntando que a demora no atendimento da perícia do INSS para o afastamento. Ela falou que já está aguardando, já fez 2 requisições pelo INSS e não teve resposta. A Vânia, ela está fazendo um tratamento, né, de imunoterapias e ela pediu afastamento por isso. Então, como é que ela procede nesse caso? Por causa da pandemia, o INSS não está funcionando, como é que os pacientes podem proceder? Então, aí já é uma questão previdenciária, né, que ela junta ao INSS. Se ela não, enquanto ela não for afastada, tem um número do INSS, que tem o atendimento telefônico, que ela pode ligar, mandar um relatório médico. Lá no escritório, a gente tem uma advogada especialista em direito previdenciário, eu não sou, que é a Daniela Castro. Como é o nome da pessoa que está com essa dúvida? É a Vânia. A Vânia. Vânia, se você puder, amanhã você pode ligar no escritório e falar com a doutora Daniela. Essas questões de previdenciário junto ao INSS, ela consegue resolver todas. Não é a minha área de atuação, essa questão de atuação junto ao INSS. Mas a Daniela pode te responder, já que você está esperando o afastamento e não está conseguindo. Eu acho que ela até já respondeu aqui na live, a Daniela Cerqueira, ela falou que no Instagram do Vilena Silva Advogados tem muitas informações sobre o INSS para pacientes com câncer. Inclusive, tem live salva no IGTV. A Daniela já respondeu para ela aqui. Essa Daniela que respondeu não é advogada, tá? Ela é minha secretária, Dani. Mas perfeito. Advogada em previdenciário é a Daniela Castro, que ela não deve estar agora online.
Mas se não tiver a resposta lá nas lives do escritório, né, ela pode ligar amanhã no 3256-1283 e falar com a Daniela Castro, que ela vai orientar, sim, sobre essa questão do afastamento. Pronto, eu já até coloquei o nome da doutora Daniela Castro aqui, já coloquei. Agora, doutora Renata, pergunta o que você tem de dúvida para mim, como oncologista, quer perguntar alguma coisa que passou, pode perguntar, porque às vezes você deve escutar dos pacientes que procuram, então fique à vontade para a gente conversar. Assim, com quantos anos que a gente tem que começar a fazer colonoscopia? Eu não faço no meu check-up a colonoscopia, mas eu sei que é um exame muito importante que, inclusive, previne, se você tira os pólipos, o câncer e é um câncer que está aumentando muito a incidência no Brasil. Então, quem que tem indicação para fazer colonoscopia, com quantos anos, se é um exame que tem que entrar no check-up ou não? Eu tenho uma dúvida com relação à indicação desse exame, doutora Vívia. É um exame que tem que entrar no check-up, sim. O Colégio Americano, ele recomenda que as pessoas acima de 45 anos comecem a fazer a colonoscopia a cada 10 anos. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia recomenda a partir dos 50 anos. Então, pegando aqui o Brasil, a gente recomenda a partir dos 50 anos que se faça uma colonoscopia a cada 10 anos. Isso na população normal, que não é de alto risco. E o que eu chamo de alto risco? Alto risco seria uma pessoa que tem vários casos de câncer de intestino na família. Então, esta pessoa que tem outros casos de câncer de intestino na família, ela tem que começar 10 anos antes da pessoa mais jovem que teve o câncer. Então, vou dar um exemplo. Você tem 2 familiares acometidos pelo câncer de cólon e você descobriu que tem uma síndrome genética. Então, o seu parente mais novo que teve, ele teve o câncer com 43 anos. Você tem que começar a fazer a colono com 33. Entendi. Existe a população de alto risco, que tem casos na família. Quando a gente não tem população de alto risco, população de risco normal, população comum, aí sim, a partir dos 50 anos, a gente faz esse exame a cada 10 anos. E qual é o objetivo do exame? É exatamente visualizar e remover os pólipos, porque os pólipos, eles podem se transformar em câncer no decorrer do tempo. O pólipo leva mais ou menos de 5 a 10 anos para se transformar em câncer. Então, o objetivo da colonoscopia é exatamente esse, é diagnosticar e remover. Removendo o pólipo, vai tirar aquele fator de risco. Existem outras indicações de colono, por exemplo, pessoas que fizeram radioterapia pélvica têm que começar a fazer a colonoscopia antes de 50 anos. Então, existem casos selecionados que têm que começar antes de 50 anos. Radioterapia pélvica é um deles. Pessoas que têm doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais, elas têm que começar a fazer a colonoscopia 10 anos depois do diagnóstico da doença inflamatória. Então, se ele teve um diagnóstico, uma doença de Crohn, por exemplo, com 20 anos, com 30 anos ele já tem que começar a fazer a colonoscopia. Então, existem algumas exceções, mas a regra, se for uma pessoa que não tem outro risco, a partir dos 50 anos já começa a colonoscopia. Tá certo. Aqui o Instagram, ele já vai dar 1 hora de live aqui pelo Instagram. Aqui a gente está no YouTube, eu vou me despedir, vamos nos despedir pelo YouTube. Eu quero saber se tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer, aproveitar esse último minuto, senão eu e a doutora Renata vamos nos despedir. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, se a gente não respondeu todas as perguntas, deixem nos comentários da live do YouTube, podem deixar nos comentários do Instagram também. A doutora Renata deixou disponível o e-mail dela e eu queria que você falasse, doutora Renata, onde é que o pessoal te acha, os pacientes? Falem para eles como é que eles podem te achar. Tem o Instagram do escritório e o Facebook, é Vilhena Silva Advogados. Tá? Em qualquer uma das... Ou pelo e-mail, o telefone que eu já passei, a Daniela também já passou o endereço. Então, assim, sem contato não vai ficar. Perfeito. Disponível. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Prazer. Agradeço muito todo o aprendizado que eu tive com você. Eu já aprendi muita coisa, tá? Muito obrigada.
Agradeço muito. E para quem quiser me seguir também, se inscrevam aqui no meu canal, é @doutora Vivian Koski Oncologia. No Instagram também, o doutora Vivian Koski Oncologia. E nós faremos muitas lives importantes neste Outubro Rosa. Então, gratidão a todos que estão aqui. Gratidão, doutora Renata, muito obrigada. Né? Oi, doutora Renata, não ouvi. Foi um prazer, eu que agradeço. Uma boa semana para todos. Prazer. Tchau, gente. Vivian, tchau. Tchau.